Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 6, a civilização brasileira. Brasil é o país que nós temos a conhecimento da história espiritual dele. Um país preparado para ser o coração do mundo, assim como toda a América do Sul, no futuro. Espero que seja bem próximo. E rogamos então a Ismael que lançai sobre nós as vossas bênçãos de luz e de amor, e rogamos a Deus que fortaleça o coração de Ismael para que ele tenha a força de colocar em nossos corações os dizeres da sua insígnia que tremula nos céus do Brasil: Deus, Cristo e caridade. Que saibamos colocar em nossos corações essas bênçãos de amor, essas bênçãos de paz, para melhor servirmos a causa do Cristo, a causa do bem. Que Ismael possa ter sempre forças para nos conduzir pelos caminhos da nossa redenção espiritual. A civilização brasileira, capítulo 6. Nas praias largas e fartas de Santa Cruz, floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se entre todas os núcleos populosos do Salvador e de São Vicente. Em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores, com auxílio dos caramurus e dos ramalhos, que os haviam precedido na ação junto dos indígenas. Então, caramurus e ramalhos eram pessoas que estavam trabalhando junto aos indígenas, fazendo os primeiros contatos, fazendo aquela diplomacia para criar um vínculo, criar uma base de relação entre os portugueses e os indígenas. Caramurus mais tarde vai ter um outro significado, um outro nome, uma outra conotação dentro do contexto histórico do Brasil. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhes criminosos e homens sem escrúpulo. Por toda parte, buscava os naturais, os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhes infligiam os homens brancos, por eles, um dia acolhidos com as mais altas manifestações de fraternidade. Quando Cabral chega, eles acolhem com total fraternidade, os recebem com muito amor, com muito respeito naquele momento ali, mas tem o mais, né? Os que vieram depois, que Portugal mandava para cá, eram as pessoas totalmente sem escrúpulos, pessoas capazes de fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Então, os indígenas passaram a fazer o quê? Entrar pelas florestas, ir para os recantos mais remotos, onde eles começavam a viver, longe do litoral, longe das garras dos portugueses. O atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Ele não entra aqui em detalhes, mas historiadores contam detalhes de como eram atrozes os encontros entre os portugueses e os índios simples, mansos, dóceis. Eles viam os brancos, eles ficavam ali extasiados porque tinham roupas, falavam de uma forma diferente, tinham armas, e eles simplesmente queriam algum tipo de comércio, algum tipo de troca para ter também aquilo. E eles, os portugueses que vinham para o Brasil a mando da presidência de Portugal, das lideranças de Portugal, do rei, do imperador, eram pessoas que não tinham o escrúpulo necessário, não tinham a habilidade necessária para lidar com a situação. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como o primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. No início, a gente vê Ismael arregimentando espíritos valorosos para reencarnar em Portugal e Espanha, entrarem para os conventos, os mosteiros, e naquela época predominava as companhias de Jesus. Então aqueles que foram selecionados por Ismael vinham, num ato de extrema renúncia pelo Cristo, adentrar as florestas, convencer e catequizar os indígenas. Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria nos mesmos sítios
por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho nos primeiros anos decorridos após o descobrimento. Assim que fez o descobrimento, Gonçalo Coelho vem fazer o mapeamento, fazer uma sondagem do que tinha, e ali, na Baía da Guanabara, imagine a Baía da Guanabara com aquelas águas límpidas, translúcidas. Então, eles ali, naquelas inúmeras ilhas que tem, aquela paisagem bucólica deveria ser a maravilha das maravilhas, que mesmo a ação do homem tendo poluído toda ela, tendo tomado atitudes e não é nem sombra do que era antes, pelas construções todas que hoje existem, mas faz parte do progresso. Infelizmente, algumas coisas são destruídas para que possa ocorrer o progresso, para dar suporte à civilização moderna. Então, Gonçalo Coelho vê todos aqueles sítios, fica encantado, e ele volta para Portugal, e os franceses chegam exatamente ali e, logicamente, se encantam. Com a proteção do almirante Coligny, então favorito do rei Henrique II da França, Nicolau de Villegagnon aporta a Baía Maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sirigipe, que tomou mais tarde o seu nome. Então, o Nicolau de Villegagnon, ele vem para o Brasil, exatamente onde é hoje o Rio de Janeiro, cria-se uma colônia, estabelece um contato bem simbiótico com os índios, ele faz ali acordos, faz trocas e respeita muito os índios. Vamos ver mais à frente. Essa ilha de Sirigipe, que era o nome que elas tinham na época, ela passa mais tarde a chamar Nicolau de Villegagnon. E interessante que no Brasil, uma pessoa que seria vista como algoz, porque era um invasor francês, até hoje mantém o nome da ilha. Das árvores de Uruçumirim, que é hoje a praia elegante do Flamengo, os tamoios valentes contemplavam receosos a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Eles viam com receio, mas não atacavam. Espreitavam e ficavam observando, e principalmente como eles ofereciam algum objeto interessante para fazer as trocas, tesoura, machado, faca, e tudo aquilo que eles iam poder, espelho principalmente, né? Então eles pegavam aquele material, tudo tinha suas devidas utilidades dentro das tribos, e também eles colhiam os frutos, porque eles davam um machado e pegavam várias toras de pau-brasil, por exemplo, dentre outras coisas. Esse Uruçumirim é uma região que fica entre a Praia do Flamengo e o Morro da Glória. Mas Villegagnon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas recebem carinhosamente a orientação de Pai Colás e se tornam devotados colaboradores de sua obra. Os índios, por serem muito ingênuos, por serem bons mesmo, era bondade mesmo que eles tinham, pureza. Portanto, os indígenas brasileiros aqui tinham espíritos mansos que Jesus e todos os seus emissários já tinham encaminhados para reencarnar nessas terras aquelas almas mais dóceis, mais acessíveis para um trabalho de acolhimento de quem chegava, para não ter as guerras, os atritos que tiveram em outras regiões. E interessante é que aqui, né, Nicolau, que em francês vai falar Nicolas, de Villegagnon, eles então dão o nome de Pai Colás. Enquanto os franceses se vão apoderando da costa, Dom Duarte, na Bahia, lhes observa os movimentos impossibilitados de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna a enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. Portugal estava assim meio que desleixado. Ele estava ganhando muito dinheiro com as especiarias vindo da Índia, para que se preocupar com o Brasil? Mas sempre tem o mas. E Ismael, sempre com a sua equipe de intuindo, e aqueles que já reencarnavam dentro da corte, com as ideias preparadas e bem trabalhadas no plano espiritual, para fazer o que fosse possível para desenhar o Brasil tal qual ele é hoje. Villegagnon
localizado na Guanabara, edifica sua obra, mas os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição inutilizaram-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. E tanto Villegagnon, logicamente, que ele não ia querer impor religião para os índios. Ele fazia com que eles pudessem entender o cristianismo dentro daquilo que eles davam conta de entender, da forma com que eles pensavam. E normalmente os protestantes têm aquela coisa de falar: Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso para os índios, assim como para os orientais, é uma coisa maluca. Não cabe na cabeça deles. Então nós temos que saber respeitar. Para que falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar se eles não vão entender, não vão aceitar? Nós temos que falar, por exemplo, que ele nos ensinou a amar o próximo, a respeitar a natureza, a ter sempre o sentimento de amor, de perdão. Ou seja, aquilo que for dos principais mandamentos falados por Jesus, sim, esses vão ser importantes para que eles entendam o cristianismo. Deixa a outra parte. Não vai entender, não vai aceitar, não vai adiantar. E o cristianismo perde muito com isso. E logicamente que tem sempre o dedinho dos nossos inimigos para influenciar essas pessoas a exaltarem esse momento trágico da nossa história da humanidade, e os outros não vão entender, não vão aceitar. Nós temos que compreender como o outro pode entender e como o outro pode aceitar. Em 1559, Villegagnon regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais sem jamais tornar ao Brasil, ficando seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Ficaram abandonados, mas criaram ainda mais vínculos com os indígenas. Em 1558, havia assumido o governo geral de Santa Cruz, Mendes Sá, que combate sem tréguas as influências dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Então Mendes Sá vem, arregimenta um exército compatível com a necessidade para vencer e os expulsa. Ou melhor, destrói as suas fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe. Com o auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior federação indígena que já existiu nas terras do Brasil, sob a direção de Cunhambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses. Então, Cunhambebe era o líder da maior federação indígena nas terras brasileiras e ele se junta, então, aos franceses porque eles não estavam aguentando as atrocidades praticadas pelos portugueses, os abusos. E, logicamente, que a gente vai falar assim, mas os portugueses eram burros, não. Como Portugal ganhava muito mais dinheiro com o comércio com as Índias, ele colocava as pessoas de confiança do rei para ir para as Índias buscar as especiarias. E para cá, ele mandava aqueles forasteiros, normalmente pessoas à margem da sociedade, não bem-vindas, vistas pela sociedade portuguesa. Eles vinham para o Brasil em busca de riqueza, de fama ou de perdão de alguma dívida, de algum crime. E eles cometiam atrocidades. Naquele momento, os reis de Portugal que viveram essa primeira fase, esses primeiros 100 anos do Brasil, eles não tinham noção ainda de todas as riquezas e tamanha responsabilidade que era gerenciar o Brasil. O governo geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. Então, a partir daquele momento, o governador-geral começa a criar mais fortificações na costa, trazia mais gente, e as pessoas tinham muitos filhos, e aí, mas eles arrumavam um jeito de casar com a Índia, ou ter a Índia como concubina, e tinha os mestiços, que, segundo eu vi um historiador relatando, eram terríveis inimigos dos nativos. Eles odiavam os nativos, embora fossem descendentes direto deles, uma coisa meio estranha, né? Mas a gente... são detalhes. Quando mistura a raça, sempre tem um problema. Certa vez eu estava viajando e uma pessoa se dizia psiquiatra e estudioso da mente humana, e ele, quando eu falei as minhas descendências, ele falou perfeitamente a minha personalidade. É pena que na época não existia o smartphone como existe hoje para a gente gravar o diálogo, né? Porque eu poderia ter gravado as características que ele disse da mistura das raças africanas com certos povos europeus, cada um com as suas tendências, com as suas características, e a miscigenação
dos europeus com os índios. Também tinha lá suas tendências, suas características, bem delineada pelos estudiosos da história e também da psiquiatria. Interessante esse dado. O grande projeto aguarda ensejo favorável para a sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar a guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Então ali começa-se a criar toda um conjunto de pequenas guarnições para proteger a cidade, e com isso Portugal se sentia mais seguro na manutenção da sua posse nas terras brasileiras. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate, em tais circunstâncias, assume proporções aspérrimas e rudes. Mendes Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam, onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu, lamentavelmente, que aí se consumasse inauditas crueldades com os vencidos. E aí a gente vê, às vezes, a violência no Rio ganhando proporções meio desagradáveis para nós, mas ali foi plantada muita violência. Principalmente a consumação dessas crueldades contra os vencidos, das mais atrozes, gera egrégoras, ondas mentais, que nós temos que aprender a desenvolver mais o nosso amor. Se todos os lares do Rio de Janeiro fizessem o culto do Evangelho no lar, se unissem em oração, mas as energias imanentes do ambiente não permitem muito isso. E a gente chega no Rio de Janeiro, sempre tem uma energia diferente, é uma energia de paz, de bondade, é diferente. Queiro ou não queiro, apesar dos pesares da violência existente, o Rio é uma cidade diferenciada e extremamente solidária. A gente vai ver mais à frente sobre isso também. Os portugueses transferem então uma cidade que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do Castelo, troca-se o nome, em homenagem ao mártir do cristianismo, recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Então, Mendes Sá, já com a consciência mais voltada para a dominação portuguesa, para gerenciar e tomar posse, já deixa um outro sobrinho para gerenciar, para tomar conta da cidade, fazendo a administração dela, e já tendo as tribos indígenas passado por grandes baixas, fica mais a menos. E os franceses, então, têm grandes perdas, praticamente, são exterminados naquele combate. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram entre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Bolis pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. Então, João de Bolis, pelo nome provavelmente francês, passa ali por algum suplício bem desagradável, e como ele era um missionário de cativar os índios e também de mostrar para os portugueses como deveriam tratar os índios. Já que o francês tratava tão bem a eles e os cativava, era também para os portugueses ali naquele momento aprenderem com ele como cativar os indígenas. Mas várias atrocidades foram feitas e tomam encarnações expiatórias. Lembre-se sempre, aqueles que cometeram atrocidades voltam dentro do ciclo expiatório das encarnações, passando pelas atrocidades. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, martirizado pela sua fé cristã no tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Então, São Sebastião, ele cita aqui sem o termo designativo de santo, né? Ele fica com a responsabilidade de ser o mentor da cidade do Rio de Janeiro. Lembre-se que ele era um mártir cristão. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar com o progresso daqueles sítios.
sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Então, Estácio de Sá, ele se une junto com todos aquele grupo, ele que já havia desencarnado nas lutas, que eram realmente favoráveis a uma edificação de uma cidade para o futuro. E aqui certamente tinha também indígenas, que a gente vai ver mais para frente, que tinha indígenas extremamente comprometidos com o progresso do país. E até gostaria de saber da espiritualidade, se eles eram algum líder europeu reencarnado entre eles, ou se eram líderes deles mesmo, já afeitos à ideia de se unir para o progresso. Muitas vezes, voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho, para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude e, ainda há poucos anos, podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Então, Estácio de Sá vai tendo várias encarnações ali no Rio, e nesse período de mais ou menos 400 anos, as pessoas viviam em torno de 50, 60 anos naquela época, quando viviam. Então ele passa ali conquistando conhecimento, conquistando virtudes, vivendo entre os índios e aprendendo as técnicas que eles tinham de tratar a saúde. Lógico, eles sabiam muito sobre as plantas, sobre como se tratar para sobreviver dentro daquela selva. Pena que as documentações só registram, né, o lado português, não registram o lado dos índios. Eles não tinham escrita e acaba perdendo valioso patrimônio cultural, valiosas informações, valiosos conhecimentos naturais que hoje faz falta para nós. E muitas coisas foram se perdendo depois com o tempo, que mesmo que alguém escrevesse, no decorrer do tempo acabava sendo perdido. Porque não dava valor, foi coisa do índio. Até hoje é assim, né? Isso é coisa de índio. Mas tem um valor muito grande para nós, na nossa estrutura social, principalmente nas terapias naturais. As informações dos índios são extremamente fundamentais, extremamente importantes no auxílio ao tratamento das terapias naturais. E aqueles que não querem acreditar em terapias naturais, lembre-se que existem estudos sérios que nos mostram que quando nós vamos deixando as terapias naturais, nossa qualidade de vida vai também diminuindo, as nossas doenças vão ganhando mais complicações. Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, trabalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica na Terra do Cruzeiro. E ali, os europeus chegaram, já cansados e viciados nas guerras religiosas. Aqui não era muito diferente. Certamente que reencarnavam entre os indígenas e se aferravam ao fanatismo de defender a religiosidade indígena. Outros queriam impor a religiosidade europeia e lá tomam as batalhas. De pequenas proporções, é claro, mas ainda bastante nefasta, conforme está escrito ali, bastante cruéis e desnecessárias, criando brechas na alma do Brasil para termos que resgatar um dia. Lembre-se que a gente resgata por amor ou pela dor, sempre na água, ou chorando ou suando. Após a elaboração de largos projetos de ação no plano invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Pena que ele não dá todas aqui. Só deixa 3. Junto ao golfo enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas, mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza, traça ele a linha de uma urbe maravilhosa, que será a sede do pensamento brasileiro. E mais fundamente no coração da terra moça e bravia, traceja as plantas magníficas de suas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial das forças orgânicas. Então, ali, nós tínhamos o Rio de Janeiro nascendo como a fonte do pensamento brasileiro, a sede do pensamento brasileiro. O cérebro brasileiro estaria no Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Porque o estado da Guanabara, como foi chamado há muito tempo a cidade do Rio de Janeiro, que estranho, né?
Estado da Guanabara, Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Bom, coisas de brasileiro. É importante a gente entender que todo esse conjunto tem como finalidade, não estou fazendo crítica da gente, só que é estranho, né? Quando eu estudava, eu achava muito estranho. Por que a cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado da Guanabara? Porque antes era assim, agora que ficou tudo junto. E por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro tem como capital Niterói. Aí depois, em 70 e poucos, aí deixou de ser Distrito Federal, deixou de existir o estado da Guanabara e passou a existir tudo estado do Rio de Janeiro, com a capital também no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a estudar, 70, 71, ainda existia o estado da Guanabara. Os pontos de fixação dessas largas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cujas correntes deverá lançar pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros todas as sementes da brasilidade mais pura. Então, em torno do Vale do Paraíba, eu nasci do Vale do Paraíba, sempre é bom a gente ver, né, gente, alguma coisa boa, que às vezes a gente pensa, nossa, eu nasci lá naquele meio daquele mato, naquele lugar tão perante as grandes cidades insignificantes, mas estamos dentro do mapa importante que Ismael delineou para que fosse considerada o cérebro do Brasil. É bom pra gente, é gostoso saber disso, né? Então nós fluminenses temos que ter muito amor por essa terra e também entender o tamanho da nossa responsabilidade. Se somos a sede do pensamento, cérebro, também temos que ter sentimento de amor, de bom coração, para irradiarmos por todo o nosso país esse sentimento e o entendimento do Evangelho e, acima de tudo, praticá-lo. E no entorno do Rio São Francisco também teria essa brasilidade. Também tem essa brasilidade, né? Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiriam mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Os bandeirantes, eles cometeram muitos erros. Mas como que a gente vai julgar aquelas pobres criaturas que saíam de Portugal na esperança de ficarem ricos? E para eles ficarem ricos, eles tinham que alguém fizesse as coisas de graça para eles, porque eles não tinham nada. Então eles usavam da arbitrariedade, da força, das armas para escravizar os indígenas e às vezes alguns ainda faziam alguns acordos para saírem à procura de ouro, pedras preciosas e outras coisas mais. E com isso foram desbravando o interior do Brasil. Uma atitude de coragem, de resignação e alguns também com sabedoria. E alguns nunca mais voltavam, porque adentravam as trilhas, os índios ficavam de olho, vendo que estava alguma coisa errada, outras tribos atacavam e doenças aconteciam, acontecia de tudo um pouco, e os grandes transtornos, os grandes problemas acabavam destruindo tudo aquilo que se buscava fazer. Mas outros vinham dando prosseguimento, eles não desistiam. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense, desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou do Morro do Castelo, invadindo as ilhas, absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. Então, o Brasil tem ali, no caso, a intelectualidade carioca, porque, lembre-se, o Rio era a capital. Na época que o livro foi escrito, o estado da Guanabara ainda existia, portanto, cariocas e fluminenses constituindo a intelectualidade brasileira, dando-nos mais responsabilidade como vamos usar a inteligência. No livro Consolador, o Emmanuel fala do tamanho da responsabilidade de quem tem a missão de ter mais inteligência. Embora as diferenças não sejam tão grandes no Brasil inteiro.
São Paulo e Minas, de hoje, foram regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial das energias orgânicas da Terra, formando os primeiros índices de etnologia brasileira. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da Terra do Cruzeiro. Então, em torno do Paraíba e em torno do São Francisco, esse sentimento de fraternidade vai estar mais vivo, vai ser mais característico nessas duas regiões. Que bom, né? E não é à toa que Minas e São Paulo são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, elege-se mais deputados, tem certo poderio econômico também grande para a manutenção da nação e a gerência da nação. Outra responsabilidade que São Paulo e Minas têm. Nem olhar só para o próprio umbigo. Tem que olhar para todo o país como um todo pela responsabilidade que eles têm por serem maioria e por terem que pensar de uma forma mais cristã. Lembre-se sempre disso. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas, em São Paulo e em Minas Gerais, se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Então, a organização social e política vai estar centrada em São Paulo e Minas. A gente vai ver figuras importantes. Vargas, por exemplo, nasceu no Rio Grande do Sul. Brizola, no Rio Grande do Sul. Isso foi grandes nomes, grandes lideranças. E assim a gente vai vendo que cada um deles, cada pessoa individualmente, não importa onde ele tenha nascido, eles têm a sua grande parcela, a sua grande missão a desempenhar nos solos brasileiros. Então nós temos que prestar atenção para não achar que só esses 3 estados têm a responsabilidade de tudo, têm a possibilidade de tudo. Todos são partícipes, todos estão colaborando para o bem-estar do Brasil, todos estão colaborando para ajudar o Brasil como nação. Se não estão, deveriam. O objetivo é estar unido em prol da nação brasileira. Ambos serão ainda, por muito tempo, as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua população. Obedecendo aos elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados juntos do cérebro do país, por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Então nós estamos sempre aqui unidos, Rio, São Paulo e Minas, o cérebro, as cabeças mais pensantes, teoricamente no Rio, e a gerência política e econômica, Minas e São Paulo. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, prestemos atenção nisso, que, entretanto, se converterão um dia ao supremo bem pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos 2 grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os, muitas vezes, a lutas fratricidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Seria importante que todos os políticos brasileiros lessem esse livro. Eu tenho esperança que um número muito grande de brasileiros venha estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque nós vamos vendo que é o tamanho da nossa responsabilidade e dos cuidados que nós temos. Por quê? Os espíritos infelizes vão sempre tentar agir para nos prejudicar. Então eles vão tentar agir nos bastidores para criar todos os tipos de problema. Mas nós temos que saber pensar e agir para construir um mundo onde reine realmente a paz. Mas os devotados obreiros do além não descansam em sua faina de abnegação e renúncia. E ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista, em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem João de Bullis é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniram no colégio de Piratininga. Bom, não cito o nome, procurei e não achei,
porque se eles se reuniram, não poderia ser citado o nome, não poderia dar vazão a esse ato bem rebelde, bem contraproducente com relação à nação brasileira. Temos que ter o respeito, temos que agir com amor e respeito pela nossa nação. Implorando a Jesus, derramasse o doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos. Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fratricidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização de sua obra em prol do Evangelho. Eu fui dar uma pesquisada rápida para não entrar muito no contexto histórico, que não é o objetivo é uma síntese, e foi uma luta entre, teoricamente, paulistas e mineiros, mas praticamente todo o país tomou corpo, tentando agir para criar uma rebelião maior. Eles queriam uma constituição para governar o país e o governo agia com as forças que ele tinha para governar. A partir desse momento, então, eles fazem uma campanha de arrecadação, arrecada-se muito dinheiro, o governo central recolhe esse dinheiro e constrói a Santa Casa de Misericórdia e mais um prédio comercial que, com aluguel, manteria a Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, a ação de Ismael é tão bacana, tão bonita, para a gente não dizer tão poderosa, que o dinheiro que ia ser investido em guerra, em destruição, as forças governantes do país tomam uma postura firme e usam para fazer uma casa de caridade, que é referência certamente até hoje. É muito bonita a nossa história olhada pelo lado dos espíritos superiores. Enquanto a gente vê os historiadores respeitáveis, mas mostrando os aspectos puramente humanos, a gente vai vendo que teve momentos delicados, momentos desagradáveis, momentos de sofrimento, de lágrimas para todos. Mas as sábias mãos de Ismael, sob a égide de Jesus, a boa proteção de Jesus, vai ajudando, vai equilibrando as coisas para os grandes imperativos da vida que se faz necessário. Mas, muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre, como irmãos muito amados e novos símbolos de Castor e Pólux. Então, gente, nós temos que ter cuidado, porque os tempos modernos, ameaçadoramente, novas sombras podem vir sobre os céus brasileiros, e os três, Rio, Minas e São Paulo, têm que estar muito unidos, muito embasados na construção e na edificação de uma força de amor, de paz e de união pelo nosso país. Expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas, ao norte, e as platinas e influências nas planícies do Rio Grande, por cumprirem de mãos dadas os imperativos da sua grande missão histórica. Então aqui ele mostra, os três têm que estar unidos, dando as mãos do Rio Grande do Sul ao Amazonas, ou seja, de norte a sul do Brasil, temos que estar de mãos dadas, com o coração unido ao sentimento do bem, do amor e da caridade, para que todos, juntos, possamos contribuir para a elaboração de um Brasil de amor, de um Brasil de paz, de um Brasil de solidariedade, daquele que também é o celeiro do mundo em fornecer alimento físico, também será o celeiro do mundo em oferecer os alimentos espirituais. Nesse tempo, que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor, expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga, tocarão, primeiramente, na coroa de tênues neblinas das montanhas, antes de ascenderem aos céus. Então, temos que trabalhar, temos que estar unidos, buscando o trabalho de respeito, de compaixão, de solidariedade, para edificarmos as forças do bem, para edificarmos a luz que nos leva à redenção espiritual, que nos leva ao crescimento espiritual. Precisamos, pois, aprender a trabalhar, aprender a amar e aprender a servir, dentro das lides do Evangelho
para que o sentimento cristão esteja presente em todos os nossos corações e possamos tocar os nossos adversários, que na maioria deles vêm de fora. Mesmo nos bastidores ou no front, são adversários de fora. Não somos nós aqui dentro. Manipulações de todos os tipos, ações nefastas muitas das vezes, mas mantenhamos forte a fé, a serenidade e o sentimento em oração, pedindo a Jesus que fortaleça Ismael para ele possa conduzir com amor e sabedoria os destinos da nossa nação. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e que estejamos sempre com ouvidos atentos para ouvirmos a voz de Ismael, nos convidando às grandes realizações do porvir, nos convidando ao amor fraternal, dentro do sentimento de fraternidade e de cordialidade com o Brasil, entre nós brasileiros e, logicamente, entre todo o mundo, porque todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus.